Olá! A análise de hoje é sobre uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Só que o herói aqui não é uma pessoa, e sim algo que viajou, literalmente, milhões de anos para chegar até nós. Um fóssil. A gente vê essas peças incríveis em museus, não é? Mas o que de fato acontece para um osso se transformar nessa janela para o passado? O processo, olha, é muito mais dramático do que se pode imaginar. Para cada fóssil que a gente encontra, incontáveis outros simplesmente desapareceram para sempre. É uma verdadeira loteria geológica, e hoje vamos entender exatamente como esse jogo funciona. Nossa história começa então com um desafio monumental. O estado natural de tudo que vive é desaparecer por completo. Pensa bem, a natureza é a maior recicladora do planeta. Quando algo morre, o sistema inteiro trabalha para decompor tudo e devolver os nutrientes para o ciclo. A preservação, portanto, é a grande, mais grande exceção, não é a regra. O primeiro e maior inimigo nessa luta pela imortalidade é a decomposição, um processo implacável, movido principalmente pelo oxigênio e por bactérias. E a chave para escapar é ser soterrado. E bem rápido. É que a concentração de oxigênio, que é o principal agente da decomposição, cai drasticamente logo abaixo da superfície. Então, afundar na lama ou na areia é o único jeito de fugir dessas zonas de perigo e ter alguma chance de sobreviver. E todo esse processo de transformação do sedimento, desde o soterramento até a virar rocha, tem um nome: diagênese. É nesse ambiente que o destino do nosso futuro fóssil vai ser selado. Bom, se o organismo teve a sorte de ser soterrado a tempo, a jornada dele se divide em dois caminhos possíveis, e cada um deixa um tipo diferente de evidência para trás. De um lado, temos os restos, que são as partes reais do ser vivo que ficaram preservadas. E do outro, os vestígios, que são as provas indiretas da existência dele. Dá para pensar assim: um é o corpo, o outro é a sombra que ele deixou marcada na rocha. Certo, mas como é que cada um desses caminhos funciona na prática? A verdade é que cada tipo de fóssil é o resultado de um pequeno e muito específico milagre. Vamos começar pelo mais improvável de todos: a preservação de partes moles, como pele ou músculos. Isso é o equivalente paleontológico a ganhar na loteria, porque exige condições perfeitas para parar a decomposição por completo. E a gente tem dois exemplos clássicos disso. O primeiro, um inseto aprisionado em âmbar, a resina de uma árvore. Sim, a ideia central de Jurassic Park veio exatamente daí. O outro exemplo são os mamutes congelados, verdadeiras cápsulas do tempo biológicas. Mas a vitória mais comum, e ainda assim incrível, é a preservação das partes duras. A estratégia aqui não é parar o tempo, mas sim substituir o material orgânico por algo que dura para sempre: minerais. Um dos principais métodos para isso é a permineralização. Imagina um osso, que é todo poroso. A água subterrânea, cheia de minerais, vai se infiltrando nesses poros. Com o tempo, esses minerais se cristalizam e preenchem todos os espacinhos, transformando o osso numa rocha, mas com a forma exata dele. Outro processo fascinante é a carbonificação. Isso acontece muito com folhas e insetos. Sob muita pressão, elementos como oxigênio e hidrogênio são expulsos e o que resta é só uma fina camada de carbono. O resultado é uma silhueta perfeita, como se fosse um desenho a carvão, feito pela própria Terra. E se o corpo do organismo desaparecer por completo, mesmo assim é possível deixar uma marca eterna? Bem-vindos ao mundo dos vestígios, os verdadeiros fantasmas na rocha. O processo é sensacional. Primeiro, uma concha enterrada. Com o tempo, a água dissolve ela inteira, mas deixa um buraco com a sua forma exata. Isso é um molde. Depois, outros minerais preenchem esse espaço vazio e endurecem, criando uma cópia perfeita da original, o contramolde. É um fóssil que nasceu do espaço vazio. Então, depois de sobreviver a essa jornada quase impossível, o que esses fósseis fazem por nós? Eles se tornam os contadores de histórias mais importantes do nosso planeta. Eles nos contam a história da evolução, revelam como eram os climas do passado e até o movimento dos continentes. E para os geólogos, eles funcionam como marcadores num livro de histórias gigante, ajudando a datar tudo o que está ao redor. Como resumiu muito bem Hélio de Almeida Sampaio Filho, que é diretor do Museu Geológico da Bahia, o valor desses achados é simplesmente inestimável. Afinal, cada fóssil é um capítulo insubstituível da história da vida. E esse patrimônio é tão valioso, mas tão valioso, que a coleta e o comércio são atividades ilegais.
Apenas pesquisadores autorizados podem retirá-los para garantir que a história que eles contam não seja perdida. E isso nos leva a uma reflexão final. Cada fóssil é um sobrevivente milagroso, mas representa uma fração minúscula de toda a vida que já existiu. Então, a pergunta que fica no ar é: se essas são as histórias dos poucos que conseguiram sobreviver, que mundos inteiros, que criaturas incríveis e que segredos foram apagados pelo tempo sem deixar um único vestígio?